Olá pessoal, daremos continuidade à unidade curricular Cálculo 2 para atuária. Nesta terceira aula, veremos sobre equações diferenciais de segunda ordem. O livro que estamos seguindo é o livro do Stuart, mas nesta parte veremos mais o livro do Boyce e de Prima sobre equações diferenciais. Então vamos falar sobre o que é uma EDO de segunda ordem e que tipo de equação nós vamos resolver. Bom, equações diferenciais ordinárias de segunda ordem são equações que envolvem a segunda derivada da função objetivo que a gente quer encontrar, a primeira derivada, a própria função e mais termos que são independentes da função y. Então, nós podemos representar desta seguinte forma: y, duas linhas, igual uma f, uma relação que representa a outra parte da EDO que envolve a primeira derivada, a y e a t. E nesse caso, a nossa função y é a nossa variável dependente e t é a nossa variável independente. Então, a y é uma função de t. Então, equações diferenciais de segunda ordem envolve a segunda derivada, a primeira derivada, a própria função e funções que dependem apenas da variável independente, conhecidas. Então, uma EDO de segunda ordem linear, ela tem este seguinte formato. Nós temos a segunda derivada multiplicada por um coeficiente, a primeira derivada multiplicada por um coeficiente, a função multiplicada por um coeficiente igual uma função independente de y, conhecida como termo fonte. Esses coeficientes são, neste caso, pode ser funções ou pode ser constantes. Então, aqui nós não temos nenhuma restrição com relação a essa função, do ponto de vista que não precisa ser necessariamente um número. Temos que tomar cuidado com questão de domínio da função, mas a princípio pode ser qualquer função. A linearidade, a questão da linearidade vem no sentido de que y, duas linhas, y' e y só estão elevados à ordem 1. Então, y, duas linhas, y' e y não está dentro de nenhuma função. Por exemplo, se aparecesse um termo seno de y, isso deixa já de ser linear, porque y está sendo argumento de uma função que não é linear. O mesmo se fosse y' ou y duas linhas. Se aparecesse termo do tipo y ao quadrado, já também deixa de ser linear, porque está elevado a uma potência diferente de 1. Se aparecesse também y duas linhas ao quadrado, ou y' ao quadrado, se aparecesse y vezes y', tudo isso deixa de ser linear, a equação diferencial, e passa a ser não linear. Mas para ser linear, tanto a segunda derivada
quanto a primeira derivada e a própria função só pode estar elevado à ordem 1 e não pode ter termos cruzados, ou seja, multiplicação de y com y, ou y com y', ou y com y duas linhas, ou y' com y duas linhas. A partir daí, nós podemos ter o termo fonte ser igual a zero. Quando a gente vem daqui para cá, quando o termo fonte, essa função s, é zero, nós dizemos que a equação diferencial de segunda ordem linear, que é essa que a gente viu acima, ela passa a ser homogênea. Se é diferente de zero, então se o termo fonte é diferente de zero, nós dizemos que ela é heterogênea ou não homogênea. Tá? Então, quando o termo fonte é igual a zero, ela passa a ser chamada de homogênea. E quando as funções coeficientes, quando as funções que multiplicam a segunda derivada, a primeira derivada ou a função forem coeficientes constantes, ou seja, qualquer número real, nós dizemos que essa é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes. Então, é esse tipo que nós vamos ver. Técnicas para resolver equações diferenciais lineares homogêneas com coeficientes constantes. Então, A, B e C, neste caso, são números reais. Pode assumir qualquer número real. Então, são constantes, não são mais funções que nem nos dois casos anteriores. Então, como a gente resolve equações desse tipo? Então, primeiro, vamos ver uma equação desse tipo, y, duas linhas igual a y. Bom, o que essa EDO está nos dizendo? Está dizendo que é uma função que, se a gente derivar duas vezes, dá ela mesma. Que função é essa? Bom, a exponencial tem essa propriedade, né? Se a gente pegar y igual exponencial de t, se nós derivarmos da y linha igual a e de t e y duas linhas igual a e de t. Mas é só esse tipo de equação? É só essa exponencial que satisfaz essa equação? Então, essa daqui é uma solução. Mas é só ela? Não, né? Porque se tiver multiplicado por qualquer constante, também satisfaz. Porque y' é c1 vezes exponencial de t e y duas linhas também é c1 vezes exponencial de t. Mas é a única? Não. Nós também, porque essa daqui, e elevado a t multiplicado por uma constante, é múltiplo da anterior, da y igual a e de t. Então, não houve mudanças significativas, né? Ou seja, a solução ainda é LD, né? Você tem uma multiplicação. Então, não é uma solução nova, é só uma constante multiplicativa. Bom, além disso, será que existe outro formato de solução, então, que não seja apenas uma constante multiplicativa? Sim, se a gente chamar y de e elevado a menos t,
também satisfaz, porque y' é menos e elevado a menos t, e y duas linhas é e de t, e de menos t. E aí sim, essa daqui é diferente da anterior, e também se ela tiver multiplicado por uma constante, continua sendo solução da EDO y duas linhas igual a y. Bom, nós temos um resultado que a combinação linear de soluções continua sendo solução, né? Então também é conhecido como princípio de superposição. Então se a gente tem uma solução que é aqui do lado direito, do lado esquerdo, e outra aqui do lado direito, se a gente somá-las, continua sendo solução. Então a solução geral é a soma dessas duas que a gente encontrou. Bom, então essa daqui, nós podemos pensar que a solução y, ela é de que tipo? Ela é uma exponencial elevado a um elemento aqui, um número r vezes t, que nesse caso, esse r ou é 1 ou é menos 1, para essa EDO aqui que a gente está exemplificando. Então, se a gente pegar esse mesmo exemplo e supor uma solução do tipo y igual a e elevado a rt, o que acontece? Bom, se a gente tem y igual a er de t, vamos fazer a mesma ideia que a gente fez. Quem que é y'? É r que multiplica e r elevado a t. Quem que é y duas linhas? É igual a e, é igual a r que multiplica r e t, ou seja, r ao quadrado e rt. Se a gente substituir na EDO tanto y como y duas linhas, nós vamos ficar com r ao quadrado e elevado a rt é igual a et. Se a gente passar para o outro lado, vai subtraindo, então vai ficar menos e r elevado a t igual a zero. Então isso daqui é y duas linhas menos y igual a zero. Se a gente pôr a exponencial em evidência, vai ficar r ao quadrado menos 1, que multiplica e elevado a rt igual a zero. Como essa exponencial ela é sempre positiva, para zerar essa equação, só se r ao quadrado menos 1 for igual a zero. Então, isso significa que r ao quadrado é igual a 1, então r é igual a mais ou menos 1. Ou seja, quando r for 1, nós temos que y é e elevado a r vezes t, 1 vezes t, ou seja, y é igual a exponencial de t. Quando r for igual a menos 1, isso implica que o y é igual a e elevado a menos t. E a solução geral
é a soma desses dois y, fazendo a combinação linear desses dois y. Então, a gente tem C1 exponencial de 1, de C1 vezes exponencial de t, mais C2 vezes a exponencial de menos t, que é exatamente ao que a gente chegou anteriormente. Então, essa ideia de supor a solução y como uma exponencial de RT faz a gente recair a uma equação do segundo grau para o parâmetro R, e resolvendo essa equação do segundo grau, a gente encontra quem que é a solução. Nesse caso, é uma equação do segundo grau em que o delta é maior do que zero. Porque nesse caso, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 1. Então, seria 0 ao quadrado menos 4ac. 4 vezes 1 vezes c, que é menos 1. Então, nesse caso, o delta, o determinante, está dando 4, que é maior do que zero, que é a situação que a gente tem duas raízes reais distintas lá na equação do segundo grau. E é exatamente o que temos aqui, ó. Duas raízes reais distintas, resulta aqui em duas exponenciais. Mas e se a nossa EDO fosse desse tipo? Y duas linhas igual a menos y. Será que tem algum y que satisfaz? Tem, né? Se a gente lembrar da exponência de senos e cossenos que fica alternando o sinal de menos, né? Então, se a gente pegar y igual a, por exemplo, seno de t, se a gente derivar, nós vamos ter cosseno de t. Se a gente aplicar a segunda derivada, a derivada do cosseno é menos seno. E é exatamente isso que nós temos. Y duas linhas igual a menos y, né? Porque quem que é seno? Seno é y. Então, aqui nós temos y duas linhas igual a menos y. Então, seno satisfaz. Se seno de t satisfaz, uma constante vezes seno também satisfaz. É a única? Não. Nós temos também y igual a cosseno de t. Se a gente derivar, dá menos seno de t. E se derivar de novo, nós vamos ter menos cosseno de t, que nesse caso também é menos y. Então, nessa situação, nós temos um y igual, se a gente fizer a combinação linear, vai ser C1, que multiplica seno de t, mais C2, que multiplica cosseno de t. E seno de t, cosseno de t, ele está relacionado
com exponencial de número complexo, né? Se a gente lembrar que a exponencial de um número complexo vezes θ, né? Então, I é igual a quem? É igual a cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Então, quando a gente tem senos e cossenos, se a gente pensar na exponencial e comparar com a exponencial anterior, do exemplo 1, essa exponencial é uma exponencial elevada, né? Então é uma base elevada a um número complexo. Neste caso, que deu apenas senos e cossenos, é um número complexo puro. Se fosse um número complexo que tem tanto parte real quanto parte imaginária, por exemplo, um z igual a u mais vi, então se a gente aplicar a exponencial, agora o número complexo u mais v vezes i, nós teríamos a exponencial de u que multiplica exponencial de v vezes i. Então, nós teríamos a exponencial da parte real que multiplica os senos e cosseno, seno e cosseno da parte imaginária. Então, esse seno e cosseno, apareceu só seno e cosseno, provavelmente porque quando a gente resolver a equação de segundo grau associada ao parâmetro r, apareceu um número complexo puro. Então, vamos ver. Vamos supor, então, uma solução do tipo e elevado a rt. Se a gente fizer a primeira derivada é r e elevado a rt, e a segunda derivada é r ao quadrado e elevado a rt. Substituindo na EDO, nós vamos ter r ao quadrado e rt. Vamos passar esse y negativo para o outro lado positivo, então vai ficar mais rt igual a zero. Então, se pôr a exponencial em evidência, nós vamos ter r ao quadrado mais 1 e, como a exponencial ela é diferente de zero, então resta r ao quadrado mais 1 igual a zero, a equação de segundo grau, que vai nos fornecer a raiz de menos 1. Então, nós temos que o r é igual a mais ou menos i, ou seja, número complexo puro. Então, nesse caso, o número complexo, a parte real é 0, mais ou menos, a parte imaginária é 1, vezes i. Então, nós teríamos y igual C1 exponencial da parte imaginária, da parte real, que é 0 vezes t, vezes o seno
e o cosseno, que está associado à parte imaginária. Então, aqui sendo para manter o que a gente escreveu anteriormente, então cosseno de agora o número da parte imaginária, que é 1 vezes t mais C2, a exponencial aqui da parte real, então a parte real vezes t, que multiplica seno do número aqui, que acompanha a parte imaginária vezes t, que é 1 vezes t, que dá t. Como é exponencial de zero, então é exponencial de zero, e elevado a zero dá 1, então a gente recai apenas soma de senos e cossenos. Então nós temos esta solução geral. Para esse caso, quando a gente tem raiz imaginária. Bom, então se isso está muito parecido com os 3 casos de raízes quando a gente resolve uma equação de segundo grau. Então, naquele primeiro caso que nós vimos é quando a gente temos duas raízes reais distintas. Neste caso, esse segundo caso é quando nós temos raízes imaginárias e quando o delta é menor do que zero, né? Esse daqui então é o caso para o delta menor do que zero, então está faltando o delta igual a zero, né? Então uma situação de delta igual a zero é esta equação. Então aqui nós temos o y, duas linhas, né? Então vai ser r ao quadrado e elevado a t, menos duas vezes r e elevado a t, e o y é e elevado a t. Nesse caso, colocando em evidência, nós vamos ficar com r ao quadrado menos duas vezes r mais 1 e elevado a rt igual a zero. Então, nós temos duas raízes iguais. Nós vamos ter duas raízes iguais, porque esse daqui que está entre parênteses tem que ser igual a zero, e esse é exatamente um trinômio quadrado perfeito. Então, isso implica que a gente tem duas raízes reais iguais a 1. Então, quando a gente volta, nós só encontramos uma solução, e elevado a t. No entanto, a gente sabe que tem duas raízes, mas ela, por quê? Porque ela vem de uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau ela tem nome chamado de equação característica, mas neste caso, como dá um delta igual a zero, as duas raízes, por elas serem iguais, nós só conseguimos um y. Então, nós vamos precisar de um outro. Um outro y possível é y igual a t vezes e de t. Bom, isso a gente vê em detalhes num curso de equações diferenciais ordinárias. Tá? Então, num curso completo. Aqui, como a gente está vendo no cálculo, é só uma pincelada, mas um jeito de verificar é derivar essa equação depois faz a segunda derivada, substitui aqui na EDO e vocês vão ver que satisfaz a EDO. Tá? Mas num curso de EDO, quando a gente conhece uma das soluções,
nós podemos aplicar o Wronskiano para encontrar a segunda solução. Mas o Wronskiano fica para um curso de equações diferenciais, um curso completo de equações diferenciais. Tá? Então, nesse caso em que nós temos o delta igual a zero, a solução nós temos que lembrar que é um y igual C1 vezes exponencial de RT mais C2 seria a mesma exponencial de RT, só que multiplicado por um t. Tá? Que é uma solução diferente dessa daqui. Então, nós temos o método conhecido como método das equações características. Né? Então, nós temos uma equação, quando nós temos uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, linear, homogênea, com os coeficientes constantes, que é essa daqui, nós temos uma equação característica associada a ela. Né? Então, nós temos o perfil das soluções é sempre E elevado a R vezes T. E com isso a gente tem uma equação característica associada, que é uma equação do segundo grau, dado por A elevado a R ao quadrado mais B vezes R mais C igual a zero. Quando delta for maior do que zero, nós temos duas raízes reais distintas, então a solução é dada por essa expressão. Quando delta for igual a zero, quando a gente tem duas raízes reais iguais, é dado por esta expressão, a solução geral. E por fim, quando a gente tem o delta menor do que zero, né, nós temos raízes complexas, a solução geral é dada por esta. Então, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo aplicado num problema de valor inicial, ou seja, uma equação diferencial de segunda ordem, em que nós temos condições de encontrar as duas constantes C1 e C2. Só que para a gente conseguir encontrar essa C1 e C2, nós precisamos de duas informações. Uma informação com relação à função e a outra informação com relação à derivada. Essas duas informações vão ser suficientes para a gente encontrar as duas constantes C1 e C2. Então, a equação diferencial de primeira ordem precisa de uma informação no PVI para ter solução única. A equação diferencial ordinária de segunda ordem precisa de duas informações para resolver o problema de valor inicial. Então, vamos a esta equação diferencial. 16 que multiplica y duas linhas, menos 8 que multiplica y', mais 145y igual a zero. Está no formato que a gente viu, que é uma EDO de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes. Temos duas informações, uma da função, que é y de 0 igual a menos 2, e uma da derivada, y' de 0 igual a 1. Então, nós temos que aplicar o método da equação característica. Se a gente comparar, aqui nós temos A, que multiplica y duas linhas, mais B, que multiplica y', mais C, que multiplica y, igual a zero. Então, quem que é a equação característica associada a essa EDO?
é A que multiplica R ao quadrado. Então, nesse caso, A é 16. B é menos 8. Menos, então, 8 que multiplica R. C é igual a 145. Igual a zero. Então, essa é a equação do segundo grau, ou a equação característica associada a EDO, que nós temos que resolver. Então, nós temos que resolver por Bhaskara. Então, quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 AC. Esse delta, fazendo as contas, ele dá menos 96. Menos 96 é um determinante. É menos 96 ao quadrado. Tá? Então, ele dá menos 9.216. Que é menos 96 ao quadrado. Ou seja, o delta é negativo. Se o delta é negativo, nós estamos no terceiro caso, que é quando a gente tem raízes complexas. Então, a solução é do tipo que tem exponencial da parte real que multiplica ou por seno ou por cosseno a parte imaginária. Então, nós vamos resolver agora, saber quem que é R, para a gente saber quem que é parte real, quem que é parte imaginária. Então, é menos B, menos com menos, então dá mais, dá 8, mais ou menos raiz de menos 96 ao quadrado, que o 96 vai para fora, então fica o menos 1 dentro da raiz, que raiz de menos 1 é I, dividido por 2 vezes 16. Então, nós vamos ter 8 mais ou menos 16 dividido por 32. Então, se a gente colocar 8 em evidência, vai ficar 1 mais ou menos 16, colocando 8 em evidência, vai dar 12. E dividido por 32. Então, esse simplifica com esse 4. Então, a gente fica que 1/4 é a parte real, mais ou menos 3i. Então, 3 é a parte imaginária. Então, a solução geral vai ser y igual C1. Deixa eu só usar o mesmo aqui que eu escrevi. C1 exponencial de seno. Então, essa exponencial, este U recebe a parte real. Então, vai ser que multiplica exponencial de 1/4. Então, vai ficar t dividido por 4. Vezes seno de 3t, que o 3 é da parte imaginária, mais C2 exponencial de t sobre 4, que vem da parte
real que multiplica cosseno de 3t, que vem da parte imaginária. Esta é a solução geral. Só que nós queremos resolver o PVI. Então, nós precisamos substituir a condição inicial aqui. Então, a condição inicial ela é y de 0 igual. Então, onde tem t, a gente vai aplicar 0. Então, aqui vai ser 0. Vai ser C1 exponencial de 0 dá 1. Seno de 0. Seno de 0 é 0. Mais C2 exponencial de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Só que a condição inicial diz que o y de 0 é igual a quanto? O y de 0 é igual a menos 2. Então, essa primeira condição nos fornece que C2 é igual a menos 2. Bom, agora a gente tem a condição na derivada, então a gente precisa saber quem que é y'. Quem que é y'? Precisamos derivar essa equação. Então, aqui nós temos um produto de duas funções de t, então a gente vai precisar aplicar a regra do produto na primeira expressão e a regra do produto na segunda expressão. Então vai ficar C1, que multiplica a derivada do primeiro, que então a derivada da exponencial vai ficar 1 sobre 4 e a exponencial que multiplica a segunda função. Mais, aqui, né, aplicando aqui, mais a primeira função, que é a exponencial, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Mas só que tem um 3 aqui, então tem que aplicar a regra da cadeia. Mais a derivada aqui da segunda expressão, né? Então que vai ser C2. Lembrando que a gente já tem o valor de C2 que a gente poderia até substituir, mas vou carregar ele. Então a derivada do primeiro, então a gente tem aqui a derivada da exponencial vezes o cosseno mais a exponencial vezes a derivada do cosseno, que vai ser menos seno. Então aqui vai aparecer um menos, nós vamos ter a exponencial, que não derivou, mas como a gente derivou o cosseno, então vai ser seno, então vai ficar 3 seno de 3t. Essa é a derivada. Agora, se a gente aplicar a condição inicial é y' de 0 igual a 1. Então, se a gente substituir, vai ficar aqui C1 que multiplica 1/4 exponencial de 0 é 1, então 1/4 vezes 1 vezes seno de 0 é 0, então esse pedaço dá 0, mais e elevado a 0 dá 0, vezes 3, não, e elevado a 0 dá 1, vezes 3 dá 3, cosseno de 0, 1, então vai ser 3, mais C2 é menos 2, então já vou substituir aqui, ó, menos 2, que multiplica. Agora a gente tem aqui a exponencial dando 1 vezes 1/4, então dá 1/4, cosseno de 0 é 1, então daqui dá 1 dividido por 4. E aqui dá seno de 0, que é 0, então esse segundo pedaço aqui é menos 0. Isso é igual a
a condição inicial, igual a 1. Então, nós vamos ter que 0 mais 3, 3. Então, 3 vezes C1 menos 2 sobre 4 menos meio. Né? Então, nós vamos ter 3C1 menos meio igual a 1. Passando para o outro lado, nós vamos ter que 3C1 igual a 1 mais meio, 3 sobre 2. Então, isso daqui, passando 3 dividindo, cancela. Então, C1 é igual a meio. Então, o y final é C1, que é meio, que multiplica a exponencial de t sobre 4 seno de 3t, mais agora o menos 2, né, que é C2. Então, menos 2 exponencial de t sobre 4, que multiplica o cosseno de 3t. Pronto. Esta é a solução do problema de valor inicial envolvendo a EDO de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes. Então, essa é a solução do PVI. Então, é isso. Até mais.